Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Diário de Anne Frank, um livro sensacional, que eu sei que é o livro preferido da vida de muitas pessoas. Anne é uma personagem inspiradora, é uma personagem querida e amada, eu creio que por muitas pessoas. São fatos reais, é uma obra, antes de tudo, histórica, porque através da visão de uma menina de 13 anos, uma adolescente, nós vamos acompanhar os horrores da Segunda Guerra Mundial e como eles tiveram que ali se esconder e ficar durante 2 anos ali confinados em um esconderijo. Não é que eles vão chamar de anexo, que nós vamos ver aqui nessa história fascinante e, ao mesmo tempo, triste de Anne Frank. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Record. E é linda, belíssima. Ela lembra o diário real da Anne. É exatamente assim, dessa cor, com esse padrão, né, de desenhos. O diário tinha realmente, né, essa fechadurazinha aqui, não é? É um livro muito bonito. E fizeram até ele acolchoado, que é para de fato lembrar um diário, né? Todo acolchoadinho, todo bonito. É uma edição realmente para se guardar com todo carinho, é uma edição histórica, é uma edição para se ter realmente na estante e poder ler, né, e apreciar essa obra histórica, que é um livro obrigatório que todos deveriam ler, tipo assim, é uma obra imprescindível, né? E nós vamos ver aqui, né, dentro nós temos a caligrafia da própria Anne, né, alguns trechos do diário real, né, e eu já vou apresentando logo os personagens para vocês, né, o pai da Anne, Otto Frank, e a sua mamãe, Edith, ok? Aqui, e a sua irmãzinha ainda bebê, Margot Frank, né, a família. A Anne aqui ainda pequenininha, a irmãzinha dela ainda bebezinha e a Anne aqui, criança, ela brincando com a irmã. Deixa eu apresentar aqui para vocês os personagens. Aqui a família toda, juntamente com alguns amigos que são esses que vão ajudá-los no tempo em que eles estiverem ali confinados, que eu já vou contar para vocês. Esse é o casal que, juntamente com a família da Anne, vai ficar a Anne, a irmã, o pai, a mãe, mais esse casal com um filho e mais um senhor. Então nós vamos ter, além disso, esse casal, o filho deles, que também é adolescente, que inclusive nós vamos ver depois que vai ser o interesse amoroso da Anne, não é? Que ela o chama de Peter. Inclusive ela vai ter o cuidado de mudar os nomes das pessoas, não utilizando seus nomes reais. Ela vai ter este cuidado. E tem uma figura importante aqui também que eu preciso mostrar. As pessoas que vão ajudá-los ali, né? Juntamente com o Victor. Eu quero mostrar o doutor. O Senhor do Céu, não é? Que vai ficar lá junto também com eles, confinados nesse esconderijo. Então são esses os personagens, né? A Anne, os seus pais, a sua irmã, juntamente com esse casal, esse mocinho e esse senhor, né? Todos eles vão ficar ali confinados. O objetivo é ficarem escondidos, esperando a guerra passar. Já vou entrar nesse detalhe. Bom, a nossa história começa então com a Anne, sendo já uma jovenzinha, sonhadora, uma garotinha, mas que já sabe o que quer ser, o que quer ter na vida, o que ela quer alcançar. Em um primeiro momento ela quer ser uma jornalista, depois uma escritora. Ela quer algo que ela possa deixar para o mundo, né? Ela já tinha essa preocupação. Que legado eu vou deixar, o que eu vou fazer para o mundo? Tem falas muito lindas dela, que, inclusive sobre isso, né? Que ela
que mesmo se ela morresse ali, ela queria continuar viva, ela queria ser lembrada, ela queria fazer algo que a mantivesse viva, né, no imaginário das pessoas. Por isso o sonho dela também era se tornar uma escritora. E é uma menina de fibra, uma menina inteligentíssima, estudiosa e meio autodidata, porque ela gostava mesmo de ler e ela mesma, sabe, tinha esse ímpeto de ler livros, devorar livros e estudar e ficar um tempão ali debruçada estudando. Então essa moça, não é, vai ganhar de presente de 12 anos, presente de aniversário, um diário, assim como este. Eu acho que eu tenho aqui inclusive a foto desse diário. Eu não creio que eu cheguei a mostrar para vocês, mas ela está aqui. Ela vai ganhar então esse diário. Veja bem aqui, ó, né? Esse é o diário real. Aqui nós temos ela, ainda criança, não é? Ela vai ganhar esse diário e nele ela vai começar a narrar os seus dias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, assim como qualquer outra adolescente normal, não é? E eles viviam ali até que tinham uma certa liberdade, digamos assim. Ela como uma garota judia, em meio à Segunda Guerra Mundial, andando pelas ruas, eles eram obrigados a usar tipo uma estrelinha, né, identificando ali judeu, né, o nome da pessoa, para poderem fazer as suas coisas, porque não eram todos os locais que eles podiam entrar. Então tinha essa coisa, tinha esse preconceito, mas eles viviam ali bem na medida do possível, né? Digamos assim. Mas aí estourou a guerra, apertou a guerra, e o medo é que eles todos fossem levados para um dos campos de concentração, né? Então, antes da guerra, né? Então, ela ganhou um livro, ela ganhou esse diário. Antes ainda da guerra, ela começou a escrever, né? Algumas partes deste diário, ela começou a escrever antes da guerra, antes deles irem para o esconderijo. Então ela ganhou antes e começou a escrever, narrando os seus dias, os seus acontecimentos. E eu sei que tem muita gente que ama a Anne, mas eu penso assim, em alguns momentos ela é muito arrogante, ela é muito dura com as pessoas, porque ela mede as pessoas assim lá por cima, entendeu? Como se ela por ela ser uma moça muito inteligente e tudo, mas ela sempre via o lado pior das pessoas. E ela dizia, ela contando como é que era o dia na escola, ela apresentando os coleguinhas da escola, né, escrevendo no diário, ela vai dizer, fulana é bonita, mas é burra, sabe, nesse nível assim, mas é muito burra. Um garoto tal é bobo, né? Tem moleque que só quer namorar, mas é bobo, é burro, é não sei o quê. Ou seja, não é? Ela sempre criticava alguém de uma forma muito dura, às vezes eu creio que arrogante, e isso vai se demonstrar no relacionamento dela com as crianças na escola, no relacionamento dela, inclusive, com esse rapazinho, que nós vamos ver que ela vai ser um pouco arrogante com ele também. Com a mãe dela, então, nem se fala, por isso que eu digo, eu sei que tem pessoas que amam a Anne também, mas tipo assim, ela é uma menininha chata, fala sério, né, uma adolescente que, meu Deus do céu, ela fala umas coisas assim para as pessoas, diminui as pessoas, aquelas coisas que ela fala, sabe, da própria mãe, coisas do tipo, se ela estivesse morta eu nem me importaria, e não sei o que. Mesmo que em alguns momentos, eu vou dizer, ela tivesse até razão, nada que uma boa conversa não resolvesse, não é? Embora ela até tentasse. Embora também eu acredite que passar 2 anos encarcerada, escondida, com medo de uma guerra, não sabendo quando tudo ia acabar, não sabendo se eles iriam ser descobertos e levados para um campo de concentração, presa, sem poder sair, adolescente, jovem, com os hormônios da flor da pele, é claro que isso mexe com a cabeça de qualquer um, eu sei. Mas mesmo assim, a gente já percebe, por isso que eu tô falando, antes mesmo dela ser levada, não é, para esse esconderijo, antes mesmo, ela já começava a escrever coisas muito
duras, né? De uma forma muito crítica a respeito das pessoas que ela conhecia. Fulano de tal é burro, a fulana de tal, ela faz de tudo com qualquer um, nesse nível, né? O moleque tal, ele é muito burro, fulano me adora, outro tá muito afim de mim, outro também é meu fã, né? Tá afim de mim, mas ele é um besta. Sabe, assim, realmente criticando como se ninguém prestasse, ninguém fosse bom bastante para ela, para ter a amizade dela. E assim vai até mesmo depois, quando eles vão ser levados ali para o esconderijo. Então, a gente percebe isso, ela tem isso, assim, de ninguém é bom o bastante para ela. Eu vejo assim de uma forma arrogante, embora depois, é claro, as pessoas crescem, amadurecem, ela vai mostrar esse crescimento, esse amadurecimento ao longo aqui do texto, nós vamos observar isso. Porém, a gente já percebe, né, no comecinho da escrita dela isso, com ela falando das pessoas, ela falando dos coleguinhas da escola, falando do pai, falando da mãe, da irmã, que também não tem um relacionamento muito bom. Então, enfim, é só uma adolescente, né, comum, né, com aquela crise mesmo sabe, de rebeldia e tudo mais, para chegar ao ponto de dizer para a mãe, por que você fala assim comigo? Eu sou mais inteligente que você, eu sou mais esperta que você, eu estudo mais, quem é você para mandar em mim? Eu já tenho idade, eu já tenho inteligência o bastante, vocês não mandam na minha vida e eu faço o que eu quiser da minha vida. Bem assim, não é? Especialmente em relação à própria mãe, principalmente. Com o pai, ela tinha um relacionamento um pouco melhor. Mesmo assim, em um dado momento, ela vai se rebelar contra ele também e vai dizer, olha, eu vou fazer aquilo que eu quiser. Você não manda em mim, tipo assim. Enfim, por falar em pai, deixa eu logo dizer. Esse escrito aqui, esse texto aqui foi entregue pelo próprio pai da Anne, Otto Frank. Ele descobriu, encontrou, né, esse diário, esse manuscrito, entregou para ser publicado com algumas ressalvas. Então nós temos algumas publicações diferentes. Temos essa que foi entregue pelo próprio pai, e depois temos uma que foi entregue e editada pelo próprio pai, e temos essa aqui que é completa, que tem tudo que se pode imaginar. Por quê? O pai fez algumas edições, colocou alguma coisa, tirou outras. A própria Anne fez algumas edições no texto, porque ela começou a escrever, tá? E aí o que aconteceu? Em um dado momento, ela ouviu no rádio que, não sei, foi uma pessoa importante, foi algum político que falou no rádio, e ele sugeriu que as pessoas, né, principalmente os judeus ali, escrevessem todas as suas memórias, tudo que estivesse acontecendo com eles, todo tipo de coisa, todo tipo de perseguição, tudo que estivesse acontecendo nesse período de guerra, para quê? Para que pudesse ser algum dia algum material que embasasse alguma espécie de denúncia, alguma coisa, para que alguma coisa pudesse ser feita a respeito e parasse toda essa guerra, toda essa bobagem, toda essa coisa terrível que foi, não é, esse período aí da guerra. Então, quando a Anne soube disso, ficou sabendo disso, ela já tinha esse ímpeto, gostava de escrever, queria ser alguém na vida, queria deixar algum legado na vida, ela então vai escrever esse diário. Ou melhor, continuar a escrever esse diário. Ela já tinha mesmo falado, isso pode ser que algum dia vai ser publicado, alguma pessoa vai ler, então pera lá. Ela voltou nos primeiros dias, ela voltou desde o primeiro dia lá em que ela escreveu esse diário, e ganhou e começou a escrever, e fez algumas edições, colocando algumas coisas, contando outras, fazendo algumas inserções, fazendo alguns comentários, algumas notas, não é? Algumas observações, complementos de algum pensamento, do texto ali referente a algum dia. Então ela colocava referente a dia tal. Olha, isso aconteceu.
né? Hoje eu faria diferente, né? Na hora eu me senti assim, eu falei isso, mas hoje eu faria diferente. Ou então, se eu tivesse feito isso. E ela vai comentando, ela vai editando, então, o texto do próprio diário, porque ela já tinha essa visão de que talvez poderia algum dia vir a ser publicado, lido por alguém. E ela continua então, né, vivendo a sua vidinha com a sua família, até que em um dado momento, de fato, estoura a guerra e a perseguição se torna algo ali mais próximo, o medo deles aumenta, e o seu pai, Otto Frank, então, de alguma forma recebe ali uma proposta de ficar escondido em um puxadinho, que eles vão chamar de anexo, que ninguém sabe, né, ninguém tinha acesso, ninguém sabia, né, desse quartinho escondido, essa área escondida, esse anexo, dentro da fábrica onde o pai da Anne trabalhava. Então ela e toda a sua família se mudam para lá, para esse puxadinho, para esse anexo, e eu vou colocar uma foto aqui se eu conseguir, não é? Com o objetivo de esperar a guerra passar. E depois, com o tempo, sim, a Anne, os seus pais, mais esse casal com o Peter, não é? Um adolescente também, mais ou menos ali da idade da Anne. E depois de um tempo, futuramente, vai vir um outro senhor, que é o Senhor do Céu, e ele vai também ficar ali, né, hospedado nesse quartinho. Ele vai ter que dividir o quarto ali com a Anne, vai ter aquela briga toda, ela vai achar ele um tremendo chato, vai brigar feio com ele, porque ela precisa do lugarzinho dela, da escrivaninha dela para escrever, ela precisa do seu espaço e tudo mais, aquela coisa toda. Enfim, então são essas as pessoas que vão ficar ali acomodadas, não é? Nesse lugar esperando realmente que tudo passe, vão ficar ali escondidos então. E ela vai continuar escrevendo dia a dia o seu diário. Foi esse texto então que o Otto Frank, o pai dela, né, entregou para ser publicado com todas essas edições. Por isso que eu digo que tem essas edições, que a própria Anne fez essas edições, não é? Posteriormente. E aqui tem tudo, né? E recentemente, não é o caso, não tem aqui, porque é pouca coisa também. Mas recentemente eu fiquei sabendo que teve, acho que as páginas finais são 4 ou 5, eu acho que são 4 páginas em sequência, eu acho que são as páginas finais. E assim, o que ela fez nessas páginas? Colou, sabe aquele durex, aquela fita adesiva que a gente usa para fechar caixas? Ela foi colando, né, de fora a fora, colou, para que ninguém pudesse ler páginas em sequência, não é? E recentemente aí, com a tecnologia e tudo mais, eles descobriram, não sei como, né, e descobriram ali o que poderia estar escrito nessas páginas que a própria Anne censurou, porque obviamente ela não queria que ninguém lesse, né, algo parecido. Mas não é nada demais, assim. O que tem? Tem algumas piadinhas sujas, muito sujas, um palavreado meio chulo, umas 2 piadinhas ali sem graça, de cunho sexual e só, né? Nada além disso, nada que acrescente à obra. Então era isso que estava escondido nessas páginas ali, censuradas pela própria Anne, tá? Que foi descoberto recentemente. Pois bem, continuando. E então lá dentro desse, agora sim, dentro ali desse anexo, dentro desse esconderijo, ela então vai dar continuidade escrevendo o seu diário dia após dia. E ali ela vai narrar as lutas, as dificuldades de se morar, de se viver num lugar assim. Eles vão ficar lá durante 2 anos, ali escondidos. E ela vai falar todas as dificuldades que eles passaram, a comida que era escassa, dependiam dos outros para trazerem coisas, como ali logo do lado, ou colado realmente, era uma fábrica onde pessoas passavam por ali o dia todo, de modo que eles tinham que fazer o máximo do silêncio possível. Não havia descarga, banho, água, essas coisas, era difícil, justamente não podiam fazer nenhum tipo de barulho, não é? Para que eles não fossem realmente descobertos. Então, assim, era uma tensão. Você imagina
a tensão que eles viviam ali dia após dia. Realmente não deve ter sido uma coisa muito fácil. E eu imagino quanto isso deve ter mexido realmente com a cabecinha dela. E eu imagino realmente a dificuldade, né? De estar nessa situação, algo realmente desagradável, triste. E é por isso que é um livro histórico, que é para que barbaridades nojentas, terríveis como essa, não é? Que ninguém mais precise passar por isso realmente. Então, eles vão ficar lá presos e ela vai narrar o dia a dia, a dificuldade, as brigas, porque é lógico também você ficar muito tempo preso com algumas pessoas, até mesmo desconhecidos, isso vai causar perrengue, isso vai causar briga, inclusive, como eu disse, essas palavras muito duras que ela vai dizer para a própria mãe, para a própria irmã, e vai ter uma hora que ela vai enfrentar o próprio pai, e enfim. Mas isso é intercalado também com frases muito bonitas, com textos muito lindos, onde ela vai demonstrar esperança, onde ela vai dizer justamente isso, que quanto ela sonha com um mundo melhor. Tem frases muito lindas, tem um texto muito bonito em alguns momentos. Em alguns momentos também a gente vai ver o desânimo dela, a tristeza, né? Momentos de alegria, vai intercalar momentos de alegria com momentos de medo tão grande, onde ela vai desanimar e vai dizer, tipo, desisto, né? Sabe, isso aqui não vai dar certo, tá tudo perdido, o mundo tá perdido, né? Vai falar da ignorância humana e tudo mais, com textos realmente ali de desespero e de tristeza mesmo, né? Com relação ao mundo, com relação às pessoas. Não somente aquela situação que ela está vivendo, mas ela, sabe, ela se sente triste e ela se sente realmente que não há mais esperança, né, para o futuro. Intercalado com momentos, sim, de esperança, onde ela mesma se diz, tá ruim, mas força, não é? E intercalado com momentos realmente de força. E ela é uma mulher extremamente forte, né, uma menina extremamente forte. Creio que teria sido realmente uma grande escritora. Enfim, então ela vai narrar esses momentos aí. E se torna, por isso também um texto histórico, que ela vai contando o dia a dia, o que vai acontecendo, assim, em que pé está a guerra, em cada dia, o que está acontecendo, o que aconteceu hoje no mundo. E por quê? Eles têm ali um rádio, e através desse rádio eles vão acompanhar, e a gente acompanha junto, porque ela vai contar tudo o que está acontecendo. Olha, hoje o fulano invadiu não sei aonde, e tá assim, assim, assim. Olha, as tropas estão recuando, tal. Será que vai vencer? Será que não vai? Será que vai acabar? Será que o Hitler vai perder? E tal, aquela coisa toda. Então a gente vai acompanhando juntamente com ela. Por isso também é um texto muito bom, precioso, histórico. No meio disso tudo, então, enquanto ela está ali, né, passando por medos, por angústias, ela vai ter esse diário e vai contar, ela vai, na verdade, não só escrever, mas ela vai conversar com esse diário como se fosse uma pessoa. Então esse diário vai se chamar Kitty, e todos, né, a cada dia ela vai começar assim, querida Kitty, hoje tal coisa aconteceu, foi assim, assim, assim. E, enfim, né, ela vai tratar Kitty como se fosse uma amiga, como se fosse uma pessoa realmente. E Kitty é o nome que ela deu para o diário. E vai contando ali, narrando, né, todas as coisas que foram acontecendo no seu dia a dia, ali no meio daquele cárcere, pode-se dizer assim, porque eles estavam ali presos praticamente, né? Esperando tudo passar, esperando que tal, sem saber o que o futuro reservava, porque a qualquer momento eles poderiam ter sido entregues. Então é aquela coisa, é aquela tensão de que o esconderijo deles pudesse ser descoberto, até que realmente um dia eles foram mesmo descobertos. Eu creio que alguém deve ter entregado, obviamente, e eles foram descobertos e foram levados para o campo de concentração. O único que sobreviveu
de toda essa tragédia foi o Otto Frank, o pai dela, foi o único que sobreviveu disso tudo. Todos esses que estavam lá presos ali juntamente com ela, todos, aquele casal, o rapazinho, todos eles morreram, inclusive ela e a sua irmãzinha, não é? De desnutrição, de falta de comida, porque eles foram lá, elas ficaram largadas, abandonadas, doentes, e vieram a falecer, né, realmente. É uma história linda, é uma história triste. Bom, não é spoiler, né? Eu contei a história, mas assim, o ideal é que vocês leiam, porque lendo, de fato, vocês vão ali sentir na pele, vocês vão ser transportados ali, né, para aquele dia a dia duro, difícil, às vezes com esperança, às vezes, né, naquela agonia, o que vai acontecer, como que vai ser o amanhã, como vai ser o futuro, vamos sair dessa, será que seremos descobertos? É tudo muito tenso. E um dos momentos, né, que ela vai ter ali, ela, né, além de tudo isso, além dessas coisas naturais, desses sentimentos normais de uma pessoa que ficou confinada ali durante tanto tempo, confinada com pessoas, tem toda essa crise de relacionamento, ela vai desenvolver um relacionamento, inclusive, com esse rapazinho, o Peter, não é? O filho daquele casal. Então, esse mocinho, esse adolescente vai se envolver com ela. Num primeiro momento, ela que vai chegando, né? Porque ele é muito, segundo ela, ele é muito bobão, né, para tomar alguma atitude. E ela, então, começa ali a cada dia ali demonstrar alguma coisa, esperando que um dia ela fosse beijada. Ele diz, ai, mas esse besta, esse burro não me beijou hoje, que nada aconteceu, sabe? Tipo assim, até que um dia isso vai acontecer, então ela vai descobrir, vai começar a conversar, primeiramente, né? Conversando com ele, essa questão da sexualidade e tudo mais, então elas vão se descobrir ali. Ela vai se apaixonar por ele, digamos assim, mas aí é uma outra parte dessa, digamos assim, arrogância dela, porque ela vai ficar com ele, mas que fique claro e subentendido que ela só vai ficar com ele porque não tem ninguém melhor, não tem ninguém ali, então vai ser ele mesmo. Tipo assim, como se ele não fizesse o tipo dela, e ela deixa isso claro, que se estivesse na rua, de forma alguma ela iria escolhê-lo, não, porque, né, tem rapazes mais bonitos, mais inteligentes, sabe esse negócio? Ninguém é bom bastante pra mim, ele não é bom bastante pra mim, não é inteligente bastante pra mim, e se a gente sair daqui, ela já tá pensando nessas coisas, né? Imagina, eu ficar com ele quando sair daqui, ela tá pensando, quando a gente sair daqui, não, porque imagina, eu ficar com ele, me casar com ele, quem ele vai ser na vida, ele vai ser um Zé Ninguém na vida, e aquela coisa toda, sabe, rebaixando um rapaz, mas ao mesmo tempo ela tava ali se aproveitando dele, né, digamos assim, né, da carência ali do momento e tal, né? Mas então ela se aproximou do rapaz porque era bonitinho e aquela coisa toda, de fato ele era bonitinho, né? Era atraente aos olhos dela e ela tanto fez que despertou no rapaz também esse interesse e ficou por isso mesmo, mas assim, deixando bem claro, coitadinho, que ele era um bobinho, não Zé Ninguém, e que ela só estava com ele realmente porque não tinha opção, essa que é a verdade. Enfim, mas é uma história, é um livro que tem que ser lido, é um livro realmente histórico, é um livro chocante em alguns momentos, porque ela não tem papas na língua, e você vai gostar, você vai realmente se impactar com essa figura tão forte, eu vejo isso, ela é uma criança, é uma adolescente, mas é muito forte, tudo que ela fala, ela não tem vergonha de falar as coisas mesmo, fala sobre tudo, relata, ela conversando com esse rapaz, vão falar sobre sexo, e vão falar, mas assim, abertamente, falar, conversar, não é? E sem, não é? Sem receios, sem censura, e sem, né? Então ela é assim, realmente muito, né, muito aberta, muito sincera, não é? Nesse aspecto aí. É um livro forte, realmente, que deve ser lido, merece estar realmente na sua estante, e eu espero que você tenha gostado dessa resenha, e até a próxima.